Nós estamos atualmente, né, agora com 71 óbitos, 30 somente na cidade de Goiânia e 1.738 casos confirmados em Goiás, tá bom? E aí, gente, eu quero passar a fala primeiro para o professor Edivar. Eu conversei com a Bianca antes, que esse primeiro momento nós vamos dar 5 minutos para cada um, para a gente falar sobre o tema. O tema desta live é sobre educação virtual, Enem, educação para quem, né? Desafios e perspectivas em tempos de pandemia. Então, 5 minutos para vocês falarem o que vocês acham importante, o que não se pode esquecer. Eu sei que 5 minutos não dá para a gente falar tudo o que a gente gostaria, mas que a gente conseguisse transmitir um pouco da nossa prática, né? Enquanto professora, Bianca, enquanto gestor, né? E aí eu estou passando a palavra agora, inicialmente, para o professor Edivar. 5 minutos, professor. E aí eu já te apresentei aqui, mas você pode se apresentar de novo aí também. Apesar que eu acho difícil o povo não te conhecer, né? Mas pode se apresentar também. E aí você vai ter 5 minutos para falar abertamente sobre o tema. Depois a gente passa para a Bianca, tá bom? Ok, Manu. Olá, Miriam, Bianca, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês para a gente bater esse papo aqui. Vou pedir, Manu, que você faça o seguinte: quando tiver 4, você me avisa, porque o professor às vezes entusiasma numa conversa, num raciocínio, e quando vê os 5 vira 10, 15. Então, com 4 você me avisa para eu parar. Para eu já bom, acho que a gente precisa. Essa pandemia está trazendo para a gente uma realidade completamente diferente. Ninguém esperava por isso. Fomos todos pegos de surpresa, perplexidade absoluta, né? Com a forma como isso entrou nas nossas vidas e como isso transformou as nossas vidas, né? E é claro que nos impõe inúmeros desafios, né? E um dos desafios é o que fazer com as expectativas dos estudantes, com o dia a dia das atividades, como lidar com isso. E quando a gente olha para isso, Manu, a gente vê um mundo extremamente complexo. De todos os lados, todos os ângulos que você olhar, você enxerga muita complexidade. A maior delas, sem dúvida nenhuma, são as condições que os estudantes têm para poder acompanhar atividades remotas, né? A dificuldade é enorme, né? No caso das escolas particulares, isso é um pouco amenizado pela condição social, muito agravado na escola pública, muito agravado na universidade, que tem 75% dos estudantes de famílias com renda de até um salário e meio per capita. Então, esse é um desafio. Mas esse não é o único desafio, né? O outro desafio você não consegue fazer uma migração dessa, e eu acredito muito na educação à distância, até porque o UFG tem cursos de excelente qualidade dados à distância, inclusive cursos de graduação, e a história mostra para nós o êxito disso. Mas uma coisa é você ter um curso que foi pensado, projetado para a educação à distância, que combina momentos presenciais com momentos à distância, com avaliações presenciais, com aulas de laboratórios, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é você pensar que você se depara com uma situação onde você não pode ter encontros presenciais em função do distanciamento social. Então, não é simples isso, né? Os conteúdos não estão preparados para isso, os docentes não estão preparados para isso, a infraestrutura de TI não dá conta disso, assimilar isso rapidamente, mas isso faz parte do diagnóstico de todo esse problema. E é justamente o que a gente está fazendo agora. No Brasil inteiro, as universidades federais estão todas mais ou menos no mesmo compasso, começando a discutir como será a vida na universidade após a pandemia, porque certamente nós vamos ter que combinar
alguma coisa de atividades remotas, porque vamos pensar num cenário mais difícil. Eu vou encerrar a minha primeira fala aqui. Um cenário mais difícil, que a gente não sabe se vai acontecer aqui, mas em alguns países já foi definido. Os Estados Unidos, por exemplo, não voltam a atividades presenciais esse ano mais, né? Imagine, né, nós paramos em março e ficar até dezembro. O que vai ser da vida desse estudante que está em casa, sem atividades, aquele estudante que estava perto de formar, né, já formaria no próximo semestre, ou seja, nós estamos lidando com sonhos, com expectativas, com um monte de dificuldades, ou seja, com uma equação muito complexa para ser resolvida. Então, é preciso que a gente traga esse debate para o nosso dia a dia e que a gente pense como será o depois. É uma ferramenta que vai ser utilizada? Com certeza vai, né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, a gente está fazendo reuniões com 80 pessoas, sem grandes transtornos. A tecnologia está aí para ajudar, mas a gente tem que pensar em 3 aspectos que eu julgo essenciais: isonomia do tratamento das pessoas, né? Segurança das pessoas e qualidade. Se a gente tiver esse critério como base, a gente vai poder discutir e avançar. E eu acho que é por aí que a gente deve ir. Vamos com cautela, com muito cuidado, com muita responsabilidade para qualquer coisa que a gente for fazer. Espero ter terminado dentro dos 5. Obrigado. Terminou dentro dos 5 e 5, quase, mas foi melhor do que... Gente, eu quero passar agora para a Bianca, para ela ter esses 5 minutos aí, se apresentar também e falar sobre esse tema. A professora, mais uma vez, da universidade, né? Hoje é professora adjunta, com ênfase em História Regional do Brasil, formação de professores e políticas educacionais. Seja bem-vinda, Bianca. Oi, todo mundo. Primeira coisa, cumprimentar todo mundo, né, esperando sincero e profundamente que a gente esteja todo mundo com saúde, mas também mantendo a angústia. Nós estamos sob uma pressão para naturalizar o inaturalizável que está nos transtornando. Parece, nós daqui a 10 dias, estar em isolamento, periga parecer um crime nesse país. A gente não pode deixar a angústia de lado. O que eu estou dizendo? Quando começou esse negócio de parar em casa, a grande maioria da nossa categoria de professores pensou o quê? E um monte de gente, né, de todos os lugares, pensou assim, pelo menos vou colocar tudo que está atrasado em dia, vou escrever os artigos, vou ler os trem tudo, vou arrumar as gavetas. É uma angústia paralisante. É uma coisa que você pensa assim, amanhã é 7 horas com o livro na mão, aí você assiste o jornal, você fala, eu posso ficar dentro de casa, um monte de gente que não pode, o que eu posso fazer por essas pessoas? E a pressão para que isso seja naturalizado. Então, manter a angústia hoje não é vestir uma capa de baixa astral e falar, ai meu Deus, o que será da humanidade? Não, é manter a humanidade, porque se a gente não mantém essa humanidade, e a angústia é uma característica do humano, por que é característica do humano? Porque a contradição é que nos move, nós somos dialéticos, a contradição é que nos mantém vivos, então a angústia, ela não pode ser para a gente ir para baixo, mas ela tem que ser para a gente problematizar a vida. Se a gente naturaliza, a gente vai andar de jet ski no Lago Paranoá e fazer churrasco. A gente vai bater enfermeira na rua. A gente vai tirar a máscara dentro de uma farmácia, pôr a máscara na testa e falar, parecendo um super-homem do Cerrado. Quem é que vai me obrigar a colocar essa máscara? Ou a gente pensa coletivamente nesse momento, ou a gente vai ver como acho eu, o projeto que está em andamento, é um genocídio eugenista. O que é isso? É selecionar,
E uma expressão é dizer o seguinte, é realizar a morte de todas as pessoas que dão despesa na Previdência Social, ou uma boa parte. É isso que está a caminho. Não podemos diminuir isso. O Caiado começou a tentar alguma coisa, um arrombo de coronel, porque baixou a bola, se submeteu. Em Goiás, eu gosto de chamar isso de bundamolismo. Então, o bundamolismo do Caiado vai provocar um surto daqui 10 dias, 15 dias, que esse Estado não vai ter condição de absorver nem 1/10 das pessoas que vão precisar de atendimento. Essa angústia não pode desaparecer, porque se a gente amortiza isso, a gente veste essa ideia de que há um caminho natural aqui. A gente vai naturalizando, não tem nada natural. É a primeira vez, Manu, me ajuda no tempo aí, que eu também já viu, né? Tá. É a primeira vez que a gente tem uma pandemia mesmo, porque o capital está globalizado. Existe a mundialização do capital, o capital não tem fronteiras. É a primeira vez que isso toma uma dimensão planetária efetiva. Não é? Então, uma coisa que eu queria dizer nessa abertura é como essa pandemia tem colocado em xeque um monte de discussões que estavam mais ou menos, que a gente estava tendo muita dificuldade de enfrentar. Uma delas é o conceito de trabalho, né? O que é o trabalho? O trabalho é uma atitude absolutamente, eminentemente, exclusivamente humana. Mas a pós-modernidade, o neoliberalismo, tem um papo para dizer, para tentar nos convencer, que as pessoas são dispensáveis, que agora a máquina faz tudo, que o trabalho não é mais característica da humanidade. Acabou esse argumento. Essa pandemia demonstrou que o trabalho é uma atividade eminentemente, exclusivamente humana. Uma máquina, para funcionar, precisa de gente. Então, a gente está tendo a oportunidade, nesse momento, de recolocar um conjunto de discussões que não são exclusivas da área de biológicas. Para entender o que está acontecendo, é preciso pensar interdisciplinarmente, é preciso pensar com as ciências exatas, porque ele manipula estatística do jeito que quiser e faz nos convencer numericamente que cloroquina não mata, porque a gente precisa das ciências humanas para entender que relações são essas que fazem com que 87% das pessoas que morreram no Brasil são pessoas que moram na periferia, porque se o milionário pega a Covid, ele vai para o Copador, que é 5 mil a diária. Os pobres vão se estapear, os parentes vão se estapear para disputar uma UTI. Então, esse negócio de dizer que o vírus é democrático, não é. Não que ele escolha, mas as condições de enfrentamento a ele são absolutamente diferentes de classe social para classe social, de condição para condição humana. Então, é preciso entender que, obviamente, as ciências biológicas para lidar com esse conhecimento, e aí retoma a ideia de ciência como nunca na história da humanidade, a emergência, a importância, a imprescindibilidade da ciência para salvar a vida humana. Então, esse momento tem que ser pensado interdisciplinarmente. E é nesse contexto, você já falou sobre a questão da ciência, né, que a gente vai colocar a nossa primeira questão para a gente problematizar aqui. Mas antes, eu queria trazer alguns dados, né, e uma percepção de uma professora da rede estadual da educação básica. Apesar de eu ser coordenadora, eu também sou professora das séries de 8º ano, da segunda fase do ensino fundamental, né? E como que isso, quero compartilhar com vocês aqui um pouco como que isso está se dando, né, no âmbito da educação básica, né? Primeiro, a gente precisa entender, eu gostei desse lance que você falou, do trabalho que passamos por muito tempo deixando esse debate ali, mas ele precisa ser retomado, do que é o trabalho, né, do que a gente considera enquanto, quais são as condições objetivas de vida, de sobrevivência, né, e como que ele influencia na nossa vida, principalmente agora na quarentena, né.
os professores, nós temos aqui, gente, 48,6 estudantes, numa última pesquisa que teve do IBGE, que saiu em 2019, 48,6% dos estudantes de escola pública têm computador em casa. 48,6% dos estudantes de escola pública têm computador em casa. 76,9%, chegou um dado aqui agora, gente, que agora é 47% dos estudantes têm computador em casa, de escola pública, em contrapartida com 78% dos estudantes de escola particular, né? Nós enfrentamos um problema que foi a questão e aí eu quero dialogar também com o Edivar sobre isso, que eu vi uma fala dele que ele falou também, né, que a gente precisa se preparar para o retorno, né? Os professores da escola pública, nós vem encontrando uma série de problemas, porque nós não tivemos treinamento, né, para lidar com aquela aula que é virtual, é online, é remota, né, é AD, porque eu também, quando eu cumpri um contrato de professora substituta na UFG, na Faculdade de Educação Física, e eu fui professora EAD, do curso de Educação Física, né, que tem outras características da EAD do que a aula remota, do que a aula virtual, né, então tudo que está relacionado à aula online, a gente colocou aí educação virtual, que acontece pela internet, porque tem características diferentes. Aí a gente entrou nesse rolê, nessa questão toda, sem ter um treinamento, sem ter uma conversa e tal. E aí houve uma sobrecarga dos professores da rede estadual, da rede pública, em lidar com a ferramenta, né? E aprender a mexer com a plataforma, e aprender a gravar. Muitos professores não tinham a ferramenta, o celular bom, um computador em casa, né, e isso foi colocado assim. Tem a questão também, dialogando um pouco com você, Bianca, de como que se dão essas condições de educação, né, porque às vezes, muitas vezes, né, eu não tenho o dado aqui agora, mas eu posso buscar, de estudantes que fazem a refeição na escola. Eu sou professora de escola de tempo integral, são 3 refeições. Então, aquelas 3 refeições eram garantidas para o estudante. Pai e mãe que está desempregado, é a casa que só tem um celular, né? É a casa que não tem internet. Os estudantes da escola pública acabam ficando à margem, né? A pandemia, ela escancara as contradições do sistema capitalista mesmo, né? E aí, eu já quero passar para a primeira pergunta. Como a gente começou com o Edivar, eu vou passar para você, Bianca, que é o que você falou um pouco no final aí, sobre essa questão da ciência, né? E aí, que o Brasil enfrenta um paradoxo, né? A desvalorização da ciência, né? A desvalorização das orientações sanitárias, né? Das principais autoridades sanitárias internacionais do Brasil. Nós vimos aí 2 médicos, 2 ministros da saúde cair, né? Então, a desvalorização da ciência em contrapartida da esperança, né? Que traga resultados aí para enfrentar essa pandemia. Esperança de que essa vacina surge, essa vacina vai surgir da onde? Da ciência, da produção, do trabalho da ciência. E aí, gente, a universidade vai para a Bianca, vai para o professor também, professor Edivar. E aí a universidade, ela cumpre qual papel nesse cenário? Já que a universidade, ela também tem um tripé, né, que é o ensino, pesquisa e extensão. Como que fica a universidade nessa história toda? Entendeu? Da valorização da ciência, ao mesmo tempo o povo quer vacina, é a cloroquina que funciona, o outro fala que não funciona. E também, né, não só em questão da produção da ciência, mas isso aí a gente vai falando um pouco mais sobre isso, em relação a como que fica a universidade nesse cenário de pandemia. E aí, eu vou passar para você, Bianca, e depois 3 minutos, e depois eu passo para o professor Edivar. Vamos lá. Sim, bom. A primeira coisa que eu queria dizer é que professor gosta de dar aula. Cansa, tem dia que você fala, pelo amor de Deus, eu tenho que enfrentar aquele 5º ano hoje.
mas a gente gosta de dar aula. Eu passei vou fazer 60 anos no ano que vem. Eu adoro, me preparei a vida inteira para dar aula, eu gosto de dar aula. O problema é que não estamos em momento de dar aula presencial. Não é real. Não podemos tornar isso uma pressão que nos afeta, inclusive, moralmente, porque esse é o caminho dos caras. Você não está preocupado com esses meninos sem aula, né? Uma coisa interessante que acontece nesse momento é perceber que aquela ideia do homeschool se for, né? Já era, porque os pais e as mães da classe média que estavam pensando, porque, nossa, eu que vou ser professor, fala, pelo amor de qualquer coisa. Então, me volta essas aulas, isso não pode acontecer. Só que isso é uma das coisas que a universidade faz. A universidade é um tripé ensino, pesquisa e extensão. Qual o papel da universidade como um todo? É não se sentir, nesse momento, primeiro, chantageado pela aula presencial ou semi-remota. Porque, mano, se toca. Live não é aula. EAD não é ensino semipresencial, remoto, live. É outra coisa. É um conceito que as pessoas estudam, se preparam, se estruturam para tornar possível coisa qualitativa, como o Edivar disse. Para se tornar isonômico, como o Edivar disse. Para tornar seguro, não é? Então, primeira coisa é essa, a gente tem que limpar a área dessa pressão na universidade, como se a universidade fosse ensino. Ensino faz parte, não é a única coisa. A universidade não parou, o que parou foi a aula presencial. E aí, quais são do ponto de vista conceitual, quais são as grandes tarefas da universidade nesse momento? Enfrentar o negacionismo. O que é o negacionismo? O negacionismo na Alemanha é dizer que o Holocausto não existiu. O negacionismo no Brasil é dizer que não houve ditadura militar. O negacionismo planetariamente é dizer que a Terra é plana. Cara, como é que a gente pode ter um ministro da ciência que saiu do planeta e viu o planeta do lado de fora dizer que a Terra é plana? Esse homem não olhou para fora? O que é isso? Então, a principal tarefa da universidade é enfrentar esse negacionismo e colocar a ciência como patrimônio coletivo. Não é? Essa disputa pela vacina não pode se tornar uma disputa dos grandes laboratórios para se enriquecerem milhões por conta do sofrimento e da morte de milhares de pessoas pelo planeta inteiro. Para isso, tem que ter universidade pública. O que é produção coletiva pertence ao coletivo, não é? Então, a ciência como propriedade coletiva e interdisciplinar, para entender o específico, tem que situar no geral, senão não entende, né? Não entende, as estatísticas só vão ser entendidas se a gente conseguir fazer a interlocução entre as áreas do conhecimento. Então, esse é o papel da universidade. E, nesse momento, na UFG, só para concluir, a gente precisa ter tranquilidade. Eu imagino o sufoco que está vindo do Edivar e de todo mundo que está no empenho enlouquecedor para poder... Não deve estar sendo brincadeira. Não deve. Eu não queria estar na pele. Nossa, é uma loucura. Não tem nem tempo de pirar, não tem nem tempo de ficar angustiado, porque as cobranças... Então, é uma loucura. Mas a gente não pode se sentir pressionado para que o presencial ou semipresencial ou qualquer coisa desse tipo aconteça. Por exemplo, a resolução do Consune, que diz que pode acontecer núcleo livre, por consenso, entre alunos e professores, não pode diferenciar tipos de disciplina. Eu tenho alunos matriculados no núcleo livre que eu estou ministrando esse semestre, que são quilombolas e voltaram para a comunidade. Eu tenho aluno indígena que voltou para a aldeia. Eu tenho aluno cego que só assiste aula com alguém ajudando. Qual que é a alternativa? Eles têm que trancar a matrícula? Então, enquanto a gente ficar pensando soluções... e só agora uma última coisa mesmo. Você sabe que tem um fundo de universalização das telecomunicações que tem 22 bilhões de reais parados. Então, se a gente vai construir um momento de transição para uma nova normalidade no futuro, a médio prazo,
que vai precisar de novas tecnologias, então esse dinheiro tem que ser investido para que os professores, que hoje não têm condição de realizar, possam realizar qualitativamente, isonomicamente e seguramente o ensino à distância. Mas isso tem que partir de uma decisão política. E como a gente sabe que o fascismo não vai decidir por isso, tem que ser a nossa pressão. Não vai ajudar a gente pressionar se a gente começar a ceder um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Não, vamos fazer mais isso, vamos fazer... Não precisamos nos sentir chantageados. Nós somos profissionais competentes, responsáveis, produzimos 95% do conhecimento que esse país tem, não é? Então, a universidade tem um papel fundamental de socializar o conhecimento e o acesso a ele. Eu acho super interessante essa questão quando você fala de que o conhecimento que é produzido coletivamente, ele é do coletivo, né? Ele não tem dono. A ciência que é produzida, né? Não dá para a gente fazer essa questão de surgimento da vacina como uma disputa, né? Uma disputa política ou uma disputa dos grandes centros farmacêuticos, né? Outra coisa interessante que eu achei que você falou é essa questão da angústia, né? A angústia de dar respostas, sabe? E aí, eu quero passar para o Edivar agora, não para ele falar dessas angústias de dar resposta, mas para ele falar também da visão dele enquanto gestor da universidade, enquanto reitor, né? Qual que é o pensamento dele diante desse paradoxo que a gente está vivendo, a desvalorização da ciência, em contrapartida, na esperança de que a ciência também produza uma vacina aí, e mais para frente aí no debate nós vamos falar de qual que é a perspectiva da universidade, de retomada no segundo semestre, se não, no Estado. Eu já vou falar não sei se você viu, Bianca, a secretária de Educação já falou que, olha, peraí, vamos devagar, não vai ter retorno de 100%. Uma escola que tem a segunda fase do ensino fundamental, 7º ano volta num dia, 8º no outro dia, o 9º no outro dia. Quem tem computador e acesso à internet vai ficar em casa. Então, assim, a Secretaria de Educação já está começando a pensar em como que vai ser esse retorno. Mas, diferentemente da universidade, não tem consulta para os professores, não, viu? Cumpra-se. É assim, de cima para baixo mesmo. E aí eu quero passar para o Edivar. Como é que está essa questão de ser o reitor de uma universidade federal, pública, uma das maiores do Estado, diante desse paradoxo que nós estamos vivendo aí, da ciência, da desvalorização da ciência, e ao mesmo tempo da produção da ciência que está dentro da universidade. Bom, eu vou ter a próxima meia hora minha, né? Gente, deixa eu só falar aqui uma coisinha rapidinho. O Instagram só faz 1 hora de live. Eu tinha feito um monte de perguntas aqui, mas vamos falando que é importante deixar nosso recado aí. Não, eu acho também, Emanuel, mais de 1 hora também as pessoas cansam e também quem vem de uma batida de reuniões o dia inteiro também nem aguenta também. Nem vamos falar o que tem que ser dito, né? Que daí... Está todo mundo trabalhando muito numa forma de trabalhar nova que, claro, que tem a sua parte que causa estresse na gente, que afeta o psicológico da gente também. Já tem até estudos para isso. Então, eu vou começar justamente respondendo, comentando, nem respondendo, né? Sobre o papel da ciência. Né? Bom, eu entendo que essa pandemia, ela mostra para a gente algumas coisas, né? A primeira delas é o valor do conhecimento, da ciência, e juntamente nesse bojo, tudo aquilo que foi negado nos últimos meses e no último ano em relação ao papel das humanidades, cai absolutamente por terra agora, né? Caiu por terra completamente. Quem vai ajudar a gente a sair desse lugar, sem dúvida nenhuma, é a antropologia, a sociologia, a ciência política e todas as humanidades que vão ajudar a gente a sair dessa situação que a gente entrou, né? Então, eu começo assim, dizendo justamente
sobre como que isso aconteceu na universidade. Eu estava agora numa reunião, nós estávamos reunidos todos os reitores e pró-reitores das instituições públicas do Estado. As 6, né? O FG, o FCAT, o FJ, o EG, o FG e o Goiânia. Estávamos todos reunidos, estamos soltando uma nota conjunta, estamos discutindo um protocolo em conjunto, inclusive de retorno, quando for a época do retorno. Nós não estamos preocupados com o dia que vai retornar, nós estamos preocupados como a gente vai retornar, isso é muito mais importante, baseado naquele tripé que eu falei na minha primeira intervenção, e essa é uma parte da pandemia. Realmente, como a Bianca falou, a gente está no meio de inúmeras situações, né? Nós estamos com um hospital pronto, que a gente quer colocar no funcionar, estamos achando um jeito de colocar no funcionar, porque esse hospital vai poder salvar centenas de vidas, né? Se a pandemia realmente se acabar, nós estamos numa luta para isso. Então, tem muitas frentes que a gente lidar, e é claro que isso torna a vida da gente muito intensa. Mas qual é a resposta da ciência? Olha, o que está acontecendo na universidade hoje, em termos de iniciativas de grupos, sem nenhum estímulo, sem nenhum financiamento, sem nenhuma coisa adicional previamente concebida, as pessoas estão se organizando para dar essas respostas. Chama atenção, então, a competência instalada, né, o compromisso social que as pessoas têm, a liberdade de pensar, né, a gente está vendo encontros, como a Bianca falou, de áreas mais inusitadas. A gente vê a Faculdade de Artes Visuais, junto com a enfermagem, montando um protótipo, uma planta piloto de produção de EPI, que talvez seja a mercadoria mais escassa no mundo, são os equipamentos de proteção individual. Por quê? Porque o mundo jogou a produção de EPI 99% quase na China, né? E a China foi o lugar inicial da pandemia e o mundo inteiro ficou sem EPI. A universidade deu a resposta, apontou o caminho e as iniciativas se multiplicaram. O mesmo acontece com os respiradores. Um professor nosso que nunca tinha visto um respirador na vida juntou um grupo de professores e estudantes e desenvolveram um protótipo que, inclusive, os médicos vieram aqui há 10 dias e disseram que esse respirador funciona. Tem um grupo de pesquisa produzindo um teste rápido que pode ser revolucionário, que com 20 minutos você tem um resultado. Então é isso, a ciência, e isso fez porque alguém mandou? Não, foi a inquietação, a curiosidade, o espírito de investigação que moveu essas pessoas nesse sentido. Então esse é o papel da ciência. Eu não tenho dúvida hoje, né, que a percepção das universidades pela população é uma percepção de que nós somos o grande aliado e quem joga o papel mais decisivo. Junto com isso, vem um espírito de solidariedade, né? A universidade é solidária por natureza e ela é que consegue articular todas as forças da sociedade em torno de objetivos, né? E são inúmeros os exemplos que a gente tem aqui, Manu, de ações que estão sendo feitas dessa forma. Então, quando não existe assim, nenhum tipo de pressão para fazer isso ou aquilo, Bianca, não vem de fora isso, eu vejo que essa inquietação vem do seio da comunidade toda, e acho que a gente precisa pensar isso e achar caminhos, ninguém está dando uma fórmula pronta, não, isso amanhã vai por um caminho, não deu certo, a gente vai por outro, porque assim, é tudo muito novo, é tudo muito diferente, e a gente precisa saber que um dia a gente vai voltar, e quando a gente voltar, se a gente tiver andado um pouquinho, e aprendido com alguns erros, a gente vai achar a melhor forma, porque ninguém tem essa forma, né? O Reino Unido está usando esse rodízio que você falou que a secretária de Educação sugeriu. Tem gente que tem aula em casa, aí na outra semana troca, né? Os Estados Unidos estão colocando grandes tendas para ter aula nessas tendas, com ventilação, para dar distanciamento. E por aí vai. Eu acho que a gente, né, o Brasil vai ter que fazer isso. Agora, uma coisa é certa,
né? Vai ter um dia que as autoridades sanitárias vão dizer assim, está na hora de voltar. E quando isso voltar, vai ser mais ou menos todo mundo no mesmo compasso. Imagine, só a universidade volta, não resolve nada. Só a universidade fica de fora, não resolve nada. Então, isso vai ter que ser coordenado, e aí eu acho que o valor da autoridade sanitária, infelizmente o Brasil está absolutamente descoordenado. Nós não temos uma autoridade sanitária no país, não temos, né? Tinha uma pessoa que estava fazendo esse papel, o Mandetta, de alguma forma, começou a fazer isso, mas entrou em choque direto com o presidente, já passou outro ministro, daqui a pouco vem outro e outro, o Brasil está descoordenado, e isso é gravíssimo, né? E a gente precisa de uma coordenação para que, a hora que acontecer, a gente fazer isso de maneira organizada, preservando a vida. E a população, complementando um pouco isso que você está falando, que o senhor está falando, Divar, a população, ela está sem uma orientação, né, correta mesmo, porque é importante que os líderes, né, o líder da nação, quem que é o líder da cidade de Goiânia, o líder do estado de Goiás, né, que é importante a pessoa ir e falar de qual lado que está, né, porque, por exemplo, está descoordenado, né, a questão do presidente, mas não é só uma descoordenada, como é que fala? Não está só descoordenado, existe uma política em voga, né, uma política fascista, genocida, né, porque eu não considero o presidente como louco, existe um projeto em andamento, né, de extermínio da população mais pobre, de não considerar, por exemplo, os estudantes de baixa renda, que são excluídos socialmente e virtualmente, e isso a gente vê que é o próximo ponto que eu quero falar com vocês. Nós estamos aqui em 7h42, e aí eu queria que a gente infelizmente não dá para a gente ficar muito mais tempo, né, mas se a gente falasse sobre isso, né, quem que é, o que as lideranças estão falando. Eu quero reafirmar aqui que, por exemplo, a liderança de Goiânia foi uma liderança que não existiu, um silenciamento total diante das políticas e das políticas, né, de controle da pandemia aqui em Goiânia. A gente acaba seguindo só o que estava mandado pelo governo do estado, né, houve uma demora em relação à criação de um comitê de crise aqui em Goiânia. E aí, hoje também a gente vê a pressão do governo, do governador, em relação a não lançar um outro decreto, né? Porque, segundo ele, os prefeitos não iriam seguir, né? Mas a gente tem outras teorias para isso também, que é a pressão do empresariado, que são as eleições municipais que estão chegando, né? Então, a vida não está colocada acima dos lucros, né? A gente vê em relação a isso. Mas, em relação às lideranças, né? Nós temos aí o líder do Ministério da Educação, que é um cara, assim, vocês me desculpam falar, mas é um cara que é sem diálogo, né? Eu não sei nem caracterizar ele sem ofender o ouvido de vocês e ofender o ouvido de quem está assistindo aqui, né? É um cara despreparado, desqualificado, e que está tocando a política do governo federal. E, para isso, ele está desconsiderando, né, essa parcela da sociedade, que não é uma pequena parcela, um terço, é mais de 50% dos alunos de escola públicas não têm acesso à internet. Os estudantes aí, eu falei dos estudantes de terceiro e segundo ano, né? Aí uma pesquisa aí, não tem acesso à internet, não tem computador, e vai manter o Enem. Quero saber o posicionamento de vocês aí sobre isso, entendeu? Contribuir mais para esse debate aí. E aí nós vamos começar com a Divar, que ele ficou na segunda vez, e na segunda, próxima chamada, a gente chama a Bianca. Eu já falo para vocês, adio o Enem, sou a favor de adiar o Enem, considerando todas as particularidades sociais, econômicas que a população jovem está passando nesse período. Bom, Anu, então vamos lá. Essa questão do posicionamento, a gente, claro que posicionamento de muitas lideranças tem
entristecido a gente. Basta olhar o que acontece no mundo, né, e os países que conseguiram sair melhor, como que eles procederam, que a lição está dada. Basta olhar e, a partir daí, tentar buscar esses exemplos e reproduzir aqui. Mas no Brasil há uma falta de coordenação. O fator econômico está pesando, e aí é um jogo pesado, é um jogo de muita força, uma queda de braço muito grande. A gente não pode subestimar isso, né? Existe isso de fato, mas o que a gente sabe é que o distanciamento social maior que 50% tem resultados. Goiás é uma prova disso. Nós tivemos um distanciamento maior no início e a doença chegou depois aqui, né? Podendo ser muito agravada agora porque o distanciamento diminuiu muito. Bom, com relação ao Enem, posição, é claro que o Enem tem que ser adiado, até por uma razão, se não fosse todas as razões que você enumerou, que são absolutamente justas e a gente precisa pensar na isonomia. Se a gente está pensando na isonomia aqui dentro da universidade, essa falta de isonomia para fazer uma prova do Enem, ela se multiplica com a precariedade que as escolas públicas conseguem passar o conteúdo de forma remota nesse período. O desequilíbrio que já existe, ele se amplia nessa condição. Se não fosse isso, tem um outro problema aqui também, é óbvio, né? Nós começamos o primeiro semestre, né? Nós temos o segundo semestre, que tem aluno para chegar no segundo semestre, que são aqueles que passam nos cursos que têm 2 entradas. E aí, agora tem mais uma turma para o começo do ano. O que adianta a gente antecipar um processo se a gente não vai ter terminado o nosso calendário? Nós não vamos, provavelmente, o lógico, a história nos ensina isso, né? Nós não vamos cancelar semestres. Nós suspendemos o calendário acadêmico, a gente retoma, termina o primeiro semestre, mesmo que ele termine no ano que vem, fazendo o segundo semestre e depois o primeiro semestre. O ano civil e o ano letivo não tem obrigatoriedade nenhuma de caminhar junto. E a gente precisa ter isso em mente. Então, esse efeito de rebatimento, ele faz com que o Enem tenha que ser adiado. Bom, a Andifes já se posicionou dessa forma, a UFG tirou uma nota no consumo de sexta-feira na mesma direção, né, que não há condições de não se adiar o Enem, né? É preciso que ele seja adiado para que as coisas aconteçam, mas o fundamental é garantir pelo menos uma isonomia que não seja plena, mas que seja mais justa com esses estudantes que estão sem aula. Bianca, eu já sei qual é, eu já sei, não, eu imagino qual que é o seu posicionamento, mas eu estou curiosa para saber também se você pode contribuir com a gente aí em alguma alternativa, né? O Edivar, ele já colocou que o ano letivo ele não precisa andar juntamente com o ano civil, né? Como que você vê essa postura do ministro da Educação, né? Nessa verdadeira queda de braço aí, com a classe trabalhadora e principalmente com os que mais precisam. Então, vamos lá. Só dizendo que está faltando 10 minutos para a nossa live acabar. 10 minutos, não, 12. Então, você pode falar 5 minutos e depois a gente se despede. Tem um monte de gente pedindo para continuar, tá, gente? Mas vamos manter a 1 hora, porque o compromisso que nós fizemos, gente, tá correto, foi de 1 hora com os nossos convidados. Fica dispersivo mesmo, vamos Nós estamos aprendendo a mexer com isso, né? Vamos com calma. Isso. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu sempre fui contra o Enem como única forma de entrar na universidade. A Faculdade de Educação, na época que o Consune discutiu isso, apresentou um documento com 22 razões para não ter o Enem como única forma de entrar na universidade. Primeiro, por quê? Rapidamente, porque isso é absolutamente atual. Porque isso centraliza o controle político, acadêmico, administrativo sobre as universidades e as formas de se entrar na Universidade Pública Federal.
o que acontece? Quem é que está no controle disso agora? Você vai ter que colocar no Enem, colocar como correto que a Terra é plana? Centralizar dá nisso. Controle centralizado absoluto dá nisso. Isso feriu a ideia de universidade com pluralidade. Isso diz, o Enem, além do mais, padroniza o impadronizável, que são as condições de acesso às pessoas à formação, e para aquela anta, que é o Weintraub, dizer que é competição. Não, universidade não é competição, universidade é solidariedade, é compartilhamento de conhecimento. Enem é uma coisa que tem que ser com direito para todo mundo. Aí o que acontece no Enem sem pandemia? O menino que estuda num colégio que custa R$5.000 a mensalidade, lá em São Paulo, pega a vaga do menino lá no Amapá. Então, o Enem é um grande erro. E o que aconteceu depois disso, isso que está acontecendo agora é só um exercício lamentável que eu preferia imensamente que não tivesse acontecendo, mas que comprova que não pode centralizar. As diferenças existem, as condições existem. É meritocrático o Enem, é um absurdo, é elitista. E o Enem está fazendo a nossa juventude desistir da universidade. Em 2016, foram 8,6 milhões de inscritos. Em 2019, foram 5 milhões. Desses que fazem a prova, entre a primeira prova e a segunda, o primeiro dia e o segundo dia, tem em torno, em média, de 30% de desistência. O que é isso? É a juventude pobre dizendo, não dou conta, temos trem nessa prova que eu nunca vi na minha vida. O que esse povo está falando? Então, se ele arrisca aí no primeiro dia, no segundo dia ele fala, não vou lá pagar mico de novo, e vai jogar bola no campinho de terra, no bairro, entendeu? Não vai. Isso está a fazer o Enem agora é aprofundar de maneira abissal essa diferença. Nós somos 60 milhões de estudantes no Brasil. 18 milhões não têm acesso a nenhum tipo de comunicação virtual. O que está, já aproveitando para pegar não só o Enem, mas a escola como um todo, o professor da escola básica, quando acabar esse trem de pandemia, vai estar destruído. É o massacre da serra elétrica o que está acontecendo com o professor. Ele tem que preparar o impreparável. Não tem um celular na casa que funciona mal e porcamente, porque o professor é assalariado, que nós sabemos como somos. Ou, por exemplo, no Brasil, das casas que tem computador, 72% é um computador para pelo menos 3 pessoas. Entendeu? Então, assim, a gente poderia falar um monte de dados. É mais ou menos o que está acontecendo com a juventude. O Weintraub chamar de competição é a mesma coisa que o Ministério do Trabalho, que criou uma categoria, tem desempregado, subempregado, terceirizado e tem o desalentado. Sabe o que é isso, meu Deus? O que é desalentado? Que essa aí é nova. É uma categoria, é um cara que desistiu de procurar emprego. Meu Deus! Aluno, na escola pública, vai desistir da universidade. Entendeu? Não pode. O projeto em curso é justamente isso. Exatamente. Não dá para falar que aqueles caras lá são loucos. Não. Eles têm um projeto da ultradireita, entendeu? Tem um projeto de sociedade a qual a gente não está incluído. Eu, que sou mulher da periferia, mãe solteira, eu não estou incluída nesse projeto, entendeu? E nem os meus alunos também. Exatamente. Então, a ideia do Enem só piorou, né? E a gente cobra para morder no tornozelo da gente. O Enem a estrutura do Enem torna possível o MEC fazer o que ele quiser. O governo que tiver controla tudo. É um absurdo. A Universidade Federal de Goiás tinha uma estrutura que hoje é utilizada para muitos concursos, exemplo para o país inteiro, de segurança, de lisura, de qualidade, de agilidade. Cadê? Está na mão de quem? Entendeu? Então, assim, o professor, o aluno, aquela propaganda vexatória do MEC, né,
para defender. Aquilo ali é uma propaganda desrespeitosa. Então, assim, aquilo também está acontecendo na escola pública e na escola privada do ensino fundamental e médio. A pressão sobre os professores para que eles mantenham uma vida acadêmica, né, um sistema de aula como se não tivesse acontecendo nada. Você só vê professor destruído. Eu conheço gente que está acordando 4 horas da manhã, dormindo à meia-noite, para atender zap de 300 mil pessoas. Não é real. Eu concordo plenamente com a Edivar. A gente tem que construir alternativa, inclusive porque, voltando, vai se voltar numa outra normalidade que tem que ser construída. Mas não é colocando a vida em risco, não é colocando a equidade de possibilidade mínima em risco. Né? Então, o Enem hoje é um crime. Realizar o Enem hoje é um crime contra a juventude desse país. Bianca, muito obrigada, entendeu, por essas palavras. Eu acho que é importante, essa live, ela vai ficar gravada, ela vai ficar 24 horas no Instagram, mas ela também vai ficar gravada na página do meu Facebook, né? Então as pessoas vão querer, se alguém quiser retomar e assistir novamente, é importante. Eu fico muito feliz e ao mesmo tempo também, inclusive, emocionada e sensibilizada com as palavras de vocês, porque eu também sou professora da educação básica e eu tenho muitos alunos do 3º ano, do 2º ano, que estão angustiados e que muitos ainda veem a universidade, um curso superior, a possibilidade de ter um curso superior, uma possibilidade de mudar de vida, uma alternativa, né? Muitos alunos da escola que eu trabalho rompem os ciclos, aquele ciclo da família de que o pai, a mãe, o tio, o vô, a avó não estudaram e tal, então muitos rompem esse ciclo. No último período, eu também concordo com você de que o Enem não é a melhor forma não é a melhor e nem deveria ser a única forma dos estudantes entrarem na universidade, mas na última década aumentou-se o número, inclusive, de estudantes negros, de estudantes de escolas públicas para entrar aí, para estar também tendo a possibilidade de fazer um curso superior. Eu quero agradecer demais vocês, dizer que essa conversa não se encerra aqui, até mesmo porque a gente não sabe quais serão os próximos passos, né, dessa pandemia, está tudo muito incerto. O que a gente sabe é que a gente quer tentar tirar a saída da melhor forma possível, né, pensar em alternativas, pensar coletivamente em alternativas. Quero deixar a porta aberta também, para que a gente possa conversar em um outro momento, para quando a gente decidiu alguma coisa, tal, como é que vai ser, de esclarecer e tudo, e agradecer o tempo da professora Bianca, o tempo do reitor Edivar, né, que deve estar atolado em um monte de coisa, né, pensando um monte de coisa, a professora Bianca também, e eu também, gente, que o negócio está arrochado, não está fácil para a gente filmar, o negócio dessas aulas online, o negócio tá feio. Então, nós temos 2 minutos, 1 minuto para cada um se despedir, e eu já vou me despedindo, tá bom? Gente, me segue lá nas redes sociais, Manu Jacob, PSOL, Facebook, Instagram, e tamo junto. Sou pré-candidata aí à Prefeitura de Goiânia pelo PSOL, e quem quiser ouvir mais um pouco das nossas ideias, segue a gente nas redes sociais. Vai lá, Edivar, depois Bianca. Obrigada. Parabéns, Manu, pela coragem, pela disposição de enfrentar essa luta. É uma luta muito desigual, né? Mas que precisa de gente de valor, gente idealista para enfrentar essa situação. Eu não tenho dúvidas que a única forma da gente mudar esse país é pela política. E a política também é muito desigual nas disputas, né? Eu participei de um processo, conheço um pouco dessa luta aí, mas é importante ter essa coragem, esse vigor, essa disposição que você está tendo. Parabéns. Obrigado, Bianca, pelo bate-papo aqui. A gente precisa
conversar muito, é no entendimento, é no diálogo que a gente avança. Só vou fazer um comentário de um comentário, né? Nós estamos indo aprofundando no conhecimento dos nossos estudantes. Alguém falou, quando que o UFG vai conhecer o estudante de verdade? Nós estamos indo atrás e eu diria que hoje a gente conhece muito melhor o estudante, não conhecemos tudo, mas a gente está muito focado nisso. Bianca? Super agradecer a oportunidade de conversar. Imagina a correria que está a vida da Manu, do Edivar. Então, a gente poderia ter apontado muitas outras coisas. Por exemplo, acho que só pode voltar com condições de testagem em massa, com concurso público para dividir as turmas, com espaços outros que caiba 10 alunos por turma, depois que tivesse segurança sanitária para isso, não é? Então, e agora, do lado de cá, do lado de quem enfrenta o capital, nós temos que estar próximos, nós temos que estar articulados, a gente pode ter ideia diferente, a gente pode ter posições conflitantes, mas nós temos que construir caminhos que coloquem o interesse da classe trabalhadora, da maioria das pessoas desse país, na frente. Isso é um ponto que nos equide, isso é um ponto que nos iguala. Então, esse é o caminho da gente, porque do outro lado estão as pessoas que, quando a gente acorda domingo, fica sabendo que eles estão fazendo churrasco e andando de jet ski, estimulando a morte. Isso, eu queria terminar com isso. O não distanciamento é sinônimo de morte. Morte, é isso que está acontecendo. E as pessoas estão naturalizando. Sendo em Goiânia, parece que não está acontecendo nada. Máscara para alguns e circulação assim, boteco, restaurante, as pessoas fazendo dancinha com caixão, fazendo piada com a morte dos outros, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, o distanciamento, não se envergonhe de manter o isolamento, porque essa pressão é que está a caminho, da gente achar que é privilegiado porque está fazendo isolamento. O isolamento é a coisa mais solidária que podemos fazer neste momento, além de ajudar quem não tem condição de fazer o isolamento. Né? Então, não vamos morder essa isca que quer nos convencer de que nós somos privilegiados. A economia, os economistas já fizeram 500 mil demonstrações de que quanto mais fizer o distanciamento, mais rapidamente acaba a necessidade de isolamento e a economia retoma. Então, não é argumento nem matemático. É um argumento para genocídio de pobre, de periferia, de negro, de menino que não vai ter chance de entrar na universidade, como é direito que ele tem, humanisticamente, ontologicamente. E super obrigada, desculpa falar assim meio destrambelhadamente. Não, que isso, tá ótimo. Gente, já tem um monte de gente aqui falando que foi lindo, que foi ótimo a gente fazer outras. Muitíssimo obrigado pelo precioso tempo de cada um de vocês. Tá bom? Vocês fiquem bem. A gente vai lutar, sim, para adiar o Enem. A gente vai acompanhando quais serão os próximos passos da universidade sobre esse segundo semestre. E nas nossas redes sociais, na nossa página, vocês podem acompanhar também tudo que está rolando sobre a pandemia e a cidade de Goiânia também. Muito obrigada, Bianca, Edivar. Fica com Deus, um forte abraço. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Beijo, fica com Deus.